Continuar a resposta da pergunta do irmão Gilberto, que foi feita ontem, onde ele pergunta por que as doenças ainda existem. E antes ele faz uma afirmação: quando Jesus morreu na cruz, carregou os nossos pecados. E ele pergunta então, por que as doenças ainda existem? E ontem nós começamos a resposta e vamos continuar agora. Vamos pensar no ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que é o Filho encarnado de Deus, era a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus. Podemos ver isso na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 3. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Deus, então, podemos dizer que tem vários tipos de revelação. A revelação de Deus através da sua criação, a revelação de Deus através da sua palavra, e essa revelação da sua palavra tem o seu ponto principal na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Logos encarnado. E nessa revelação especial, nós podemos ler através dos evangelhos e do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, o que ele fez, o que ele não fez e o porquê ele fez. Então, o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele revelava essa revelação que estamos falando, a vontade de Deus na prática. Vamos ler João capítulo 6, verso 38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele está demonstrando o que estava no coração de Deus, na natureza de Deus, no propósito de Deus, era curar todos os que estão enfermos e oprimidos pelo diabo. Podemos ver também na provisão da expiação de Cristo, conforme texto de Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, na expiação, além do envolvimento de perdão de pecados, também envolve uma redenção total no ser humano. A morte expiatória de Cristo tem esse ato perfeito, suficiente, quer dizer, completo, de todo ser humano. E quando fala do ser humano, fala do espírito, da alma e do corpo. O pecado e a enfermidade veio da onde? Podemos dizer que são irmãos gêmeos. Nasceram juntos. Foram destinados por Satanás para destruir a criação de Deus, que é o ser humano. Mas Cristo veio trazer perdão e cura divina
que são destinados por Deus para nos redimir e nos dar saúde. O salmista dizia: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele que sara as nossas enfermidades, perdoa as nossas iniquidades. Tiago, capítulo 5, verso 14 a 16. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e os unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então isso é uma ordem que nós temos que fazer, e se não fazemos, é porque não cremos. Muitos acham que a cura foi só no tempo de Jesus, dos apóstolos. Mas temos que crer que também é para os nossos dias. Tudo isso, logicamente, dentro da vontade de Deus. O crente, ele deve prosseguir com humildade e fé, e ele deve apropriar-se, estar no seu celeiro, a provisão da expiação de Cristo, que não envolve somente o perdão de pecados, a nossa salvação, mas também envolve a cura do nosso corpo. E isso é um ministério que é continuado com a igreja. O Senhor Jesus Cristo deu esse exemplo quando comissionou os seus discípulos para curar os enfermos, que fazia parte da proclamação do reino de Deus. Vamos ler isso em Lucas, capítulo 9, verso 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Agora no verso 6. Assim eles saíram e foram povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, depois disso, o Senhor ainda comissionou 70 discípulos, e depois do dia de Pentecoste, o ministério da cura divina por Jesus teve prosseguimento através da pregação e do evangelho. Nós vemos quando Pedro e João foram orar e tinha aquele paralítico, e eles disseram no nome do Senhor a cura. Então nós temos no Novo Testamento algumas maneiras do poder de Deus e a fé se manifestarem também através da igreja, que somos nós, para curar. Podemos ver isso na imposição de mãos, em Marcos capítulo 16, verso 15 a 18. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. A confissão de pecados conhecida, seguida da unção do enfermo com óleo pelos presbíteros, como já lemos em Tiago, capítulo 5, verso 14 a 16, e também os dons espirituais que Deus concede à sua igreja de curar. Podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Há outro fé pelo mesmo Espírito, há outro dom de cura pelo único Espírito. Agora,
Notem os irmãos e amigos que quem deve cuidar desta oração da fé são os presbíteros da igreja. Agora, podemos ainda dentro desse tema observar o item que podemos considerar impedimentos à cura. Às vezes há na própria pessoa impedimentos, prezado irmão Gilberto, à cura divina. Então a Bíblia enumera alguns desses impedimentos. Primeiro, pecado não confessado. Tiago capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então aí, prezado ouvinte, na sua parte B da sua pergunta, esse é um impedimento. Vamos ver outro. A opressão ou domínio demoníaco. Lucas capítulo 13, verso 11 e 13. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Um outro impedimento é a questão de medo ou ansiedade aguda. Vamos ler Provérbios capítulo 3, versos 5 a 8. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Tema ao Senhor. Esse é um item extremamente importante de impedimento. Hoje vivemos em dias que as pessoas estão com muita depressão. E vamos ler também um outro texto que está em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos parar por aqui por causa do nosso tempo e, se o Senhor permitir, amanhã daremos continuidade. Amém.